E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula anterior eu finalizei a implementação da seção Experiências de Trabalho. O trabalho de hoje é sobre a seção de rodapé. Nós vamos começar a implementar aquela seção que eu disse que é a mais complexa para nós até então. Lembrando que estamos trabalhando em Mobile First, pensando primeiro num dispositivo com a tela de tamanho reduzido para depois irmos para as telas maiores. Agora é hora da gente começar a pensar em efeitos visuais, aqueles elementos do layout estão um ao lado do outro, então voltamos a trabalhar com Flexbox para conseguir um resultado visual agradável para o nosso rodapé, tá bom? É isso aí, vamos lá, mãos ao código. O rodapé desse nosso currículo, ele tem um visual bem atrativo e uma complexidade que vem junto com esse visual. As seções que têm os ícones que estão à esquerda, elas estão uma em cada linha, então de alguma forma eu tenho alguns comportamentos de bloco, elementos que estão um sobre o outro. E ao mesmo tempo, ao redor desses ícones eu tenho um espaço de arejamento. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou falando desse espaço de arejamento. E logo à direita, também com um espaço de arejamento, nós temos o texto que complementa a imagem que está à esquerda. Então numa primeira linha eu tenho um ícone que representa localidade e à direita eu coloco um endereço. Na segunda linha de conteúdo eu tenho um telefone e à direita um número de telefone que nos remete a essa ideia de que nesta linha de conteúdo eu tenho a representação do telefone do Joselito, o telefone de contato. Ou seja, eu tenho aqui 4 linhas e cada uma tem uma temática em específico e nessas temáticas eu trabalho com ícones que estão sempre à esquerda e arejados, ou seja, eu tenho espaço ao redor deles, assim como o texto. Todo esse visual junto com sombras, né, que foram aplicadas, depois eu mostro também no CSS como aplicar essas sombras internamente a esses containers. Eu preciso revisitar a estrutura HTML para ver se ela atende ao visual almejado. Isso nós já fizemos em outras seções do documento, o mesmo trabalho, eu olho a estrutura para ver se ela já está pronta para trabalhar com CSS. E nesse caso eu já vejo que não está pronta. Por que não está pronta? Como é que eu vou colocar arejamento ao redor desse ícone? Ou desse, ou desse, ou desse? Seria legal se eu tivesse um elemento pai e esse elemento pai tivesse o arejamento interno e seu elemento filho, que são os ícones, ficassem ali no centro. Eu consigo fazer isso com Flexbox, com padding, vocês viram que existem maneiras de se trabalhar com isso. E à direita a mesma coisa. Lembrando que cada um desses elementos são linhas. Então eu já vou até colocar um pouco desse comportamento aqui no código HTML. Como eu sei que essa divisão é uma linha, essa divisão é uma linha, essa é uma linha e essa é uma linha, eu já faço questão de classificá-las com esse sentido. Então aqui class recebe linha. Eu não sei se eu vou precisar disso, mas é bem provável que eu precise, tá? Então isso vem com a experiência, vem com o tempo, esse feeling de quando você precisa ou não de uma classificação ou identificação. Eu já vou deixar aqui e acredito que eu vá precisar, até porque está uma sobre a outra aqui, elas têm um comportamento interno que é reaproveitável, ou seja, seus elementos filho ficam um ao lado do outro, então é bacana eu criar essa distinção. Além disso, eu preciso de um elemento pai para colocar esses ícones. Quando eu estou trabalhando com imagens, eu prefiro ir com uma abordagem dessas. Fica mais fácil de eu posicionar essa imagem, trabalhar com o tamanho dela. Então, antes de cada uma dessas imagens, estou vindo aqui com o Ctrl, né? Segurei o Ctrl e fui clicando nessas linhas para eu adicionar esse mesmo texto em vários pontos, né? Em múltiplos pontos do código. E aqui eu vou colocar uma divisão. Essa divisão tem que segurar essas imagens, né? Então eu vou no final de cada uma dessas imagens aqui, ó. Clico com o Ctrl também e logo abaixo eu colo esse fechamento da divisão. E nessas imagens eu dou um tab aqui para ficar com tudo indentado, né? Bem bonitinho. Beleza, então eu tenho agora divisões que seguram as imagens. As divisões são elementos pai dessas imagens. Já sei que eu vou ter que trabalhar com o visual delas e eu já vou adiantando aqui também a classificação dessas seções. Então, class
vou chamá-las de container -img. Ou seja, uma caixinha, um container, um espaço, uma divisão que segura uma imagem. Salvei, não vai mudar nada visualmente, né, no nosso resultado, ó. Tá tudo lá na mesma posição, né, de alguma maneira. E aqui dentro, no nosso protótipo, eu tenho a minha base visual. É nesse resultado que eu quero chegar. Então já fiz essa divisão para colocar essas nossas imagens. Vocês podem notar que as imagens não aparecem ainda por conta aqui, né, do conteúdo, do fundo do conteúdo que é branco. Mas ó, quando eu faço a seleção, tem coisa aqui. São as imagens que são brancas. Quando eu colocar as cores de fundo, aí sim vai dar para ver um pouco mais, tá? Voltando ao protótipo, né, aparentemente eu não tenho nenhuma nova divisão ou classificação que eu precise fazer, tá? Vou reavaliar isso, até porque olhando os ícones, eu imagino que eu também tenha que tratá-los de forma distinta. Então cada um desses ícones que estão aqui, dessas imagens, também podem ser identificadas. Aqui não é classificadas, porque cada uma delas tem um propósito. A imagem de endereço só vai servir para isso, para endereços. A imagem do telefone é só para isso, para identificar um telefone. Então já vou adicionar isso também, para eu não ter que voltar aqui depois, tá? Então em cada uma dessas imagens eu vou colocar um ID e vou chamar de img, hífen, e eu dou aqui o propósito da imagem. Então aqui é do endereço, este é do telefone, este é do site e este é do e-mail. Já identifiquei as imagens também. Agora eu creio que tá ok. Se faltar alguma coisa a gente volta aqui também, tá bom? Então vamos lá, vamos por partes. Existem várias formas de se começar. Eu quero começar da seguinte: eu vou colocar as cores de fundo para esses elementos para a gente começar a enxergar pelo menos os ícones, tá certo? Então vamos lá. Nesse container das imagens, eu vou precisar colocar cores. Só que cada um desses containers terá uma cor de fundo diferente. Aqui também eu já tenho a sensação de que eu vou precisar identificar esses containers aqui. Além deles terem capacidades, né, visuais reaproveitáveis, tem coisas que são únicas. Esse container de imagem para o endereço tem um fundo que é só dele, que é esse preto aqui mais escuro do que o que está à direita. Então já vou identificar cada um desses aqui também, para não ter problema ali na frente. Então essas divisões eu vou chamar também de container, hífen, img, hífen, e aí eu coloco para qual é esse container. Então o primeiro container, hífen, img, é para o endereço. Então eu coloco o endereço. Aqui, gente, pode começar a ficar mais confuso, porque antes eu não tinha nada disso. Eu tive que ir adicionando todas essas classes e identificações só por conta do visual. Isso vai acontecer sempre com vocês. Então tenham essa organização antes de ir para o CSS. Já vejam o que vocês estão precisando e vão colocando. O segundo é para telefone. O terceiro é para o site. E esse quarto é para o e-mail. Outra coisa que é comum acontecer é o seguinte: você vai colocando class, vai colocando IDs e vai chegar no momento que você vai ver, olha, eu não precisava de tudo isso, eu poderia ter juntado alguns comportamentos. Isso é normal, tá, gente? E pode acontecer inclusive aqui comigo, eu estou implementando em tempo real e isso vai acontecer em algumas outras situações. A princípio eu acredito que isso aqui tá bastando e eu vou sempre reavaliando se eu tenho novas situações aqui que eu estou prevendo que no CSS eu vou precisar de uma classificação ou de uma identificação. Então volta e meia, eu bato o olho no protótipo e vejo, ó, tá faltando. Como faltou aqui agora, né? Eu vim e coloquei essa identificação. Com o tempo e com a experiência e esse trabalho de sempre observar o protótipo, essas coisas vão surgindo para vocês. Eu não escrevi para o rodapé linha de código CSS alguma. Eu só me preocupei em preparar a casa, em deixar a estrutura, os containers, os elementos pais, identificações e classificações prontos. Eu sei que é bastante coisa, mas esse processo é importante, tá bom? Bom, então vamos lá.
Acho que agora eu posso colocar a mão no CSS, tá certo? Vamos lá? Com a cama, né, que a gente fala, com a casa feita aqui da estrutura HTML, eu já fico mais tranquilo para começar a trabalhar com CSS, porque já tem várias questões aqui que eu já adiantei, que foram pensadas, né, muito bem pensadas, inclusive para que a gente não apanhe lá na frente. Então, a estrutura eu julgo que está no ponto. Agora, olhando o visual, eu posso começar de várias partes aqui. O primeiro ponto que eu quero é o seguinte, eu vou colocar as cores de fundo para cada um desses elementos. Essas cores de fundo já estão aqui em termos de variáveis para nós. A gente fez isso lá no início do projeto, a gente foi lá no protótipo pegando as cores e foi colocando. Agora eu preciso colocar essa cor para cada um desses elementos do meu rodapé. Cada um deles, infelizmente, tem uma cor diferente. Na verdade é felizmente, porque são essas cores e as sombras que dão esse destaque no visual, esse apelo visual. Então vamos fazer isso daí, já que a gente desenhou o protótipo, a ideia é implementar esse protótipo, tá? O que é comum acontecer, né? Que é um adendo importante. Tem gente, às vezes, né, equipes que desenham um protótipo muito bonito, muito legal, só que na hora de implementar, eles veem que a complexidade é muito grande e desistem de algumas questões visuais por conta da complexidade de implementação. Aqui a gente não vai desistir de nada, a gente vai implementar do início ao fim esse rodapé, tá bom? Custem quantas aulas forem necessárias, o objetivo é implementar e vocês aprenderem esse processo. Então é isso, vamos colocar essas cores de fundo. Analisando o código, eu quero colocar a cor de fundo agora para o container, imagem, endereço, tá bom? Então vamos lá, para esse container aqui, eu vou colocar, como é uma identificação, eu uso hashtag, eu vou colocar uma cor de fundo, portanto, background color, de uma variável que nós temos já aqui cadastrada, chamada, ali é o preto, né? Então vamos chamar cor preto, hífen, escuro. Salvei. Então a partir de agora, ó, essa seção, essa divisão que tem essa identificação, tem essa cor de fundo. Note que como é uma divisão, e essa divisão é elemento de bloco, ela ocupa a tela toda, ó. Depois, lá na frente, eu vou falar para mudar esse comportamento. Para esse íconezinho ficar menor à esquerda e à direita, o endereço. Enfim, vamos lá. Para o próximo que está à esquerda, que é o container do telefone, né? IMG telefone. Então faço o mesmo, ó. Hashtag e aqui coloco a cor de fundo. Aqui rola muito Ctrl+C, Ctrl+V, gente, para facilitar a escrita. Só que agora não é o preto, se eu não me engano, é o vermelho, aqui vermelho escuro. Todos que estão à esquerda têm esse padrão. O próximo, só vamos ver, né, como que ficou. Tá lá, vermelho escuro. O do próximo é do site. Então eu já vou até escrever aqui o nome, site. E a cor não é vermelho escuro, eu acho, se eu não me engano, eu chamei de laranja escuro. Isso mesmo. E o último que é o amarelo escuro. Então, para o site, ó, ficou esse laranja escuro. Ctrl+C, Ctrl+V, aqui com consciência, né? O último é o e-mail. E aí eu tenho o amarelo. Na época eu chamei de amarelo, isso não é bem amarelo, é um alaranjado também. Mas enfim, para facilitar aqui a diferenciação. Então, os 4 aqui estão com essa cor de fundo. Não pensei em espaçamento, arejamento, nem nada. Estou colocando cores. Beleza, agora eu tenho os que estão à direita. Vamos olhar a estrutura. Será que ela está pronta? Os que estão à direita são os elementos A. E olha, não estão identificados. Então eu tenho que voltar nessa estrutura e eu tenho que identificar. Isso não foi previsto anteriormente. Tentei ver o máximo de coisas possível, mas eu não enxerguei isso. E acontece. É assim que a coisa funciona, tá? Então vamos lá, para cada um desses daqui, bora identificar. Então, ID recebe, vou chamar aqui de link, hífen, e aí o nome do link de cada um. Essa seção aqui, deixa eu só separar, né, dar um espaço aqui entre eles, eu vou chamar de link, hífen, endereço, link, hífen, telefone, aqui link hífen, esse daqui é do site, né? E aqui de baixo link hífen e-mail. Lá na frente, gente, pode ser que eu tente
mudar essa estrutura para deixar o código mais legível. Eu, por enquanto, estou me preocupando com as cores, identificando esses elementos e vou colocando essas cores de fundo para esses elementos que estão identificados. Lá na frente eu posso refatorar esse código para simplificar a ideia, tá? Quando eu estou implementando, não necessariamente eu enxergo essas melhorias. Eu vou enxergar lá na frente. É muito difícil enxergar isso antes. A gente tenta enxergar o máximo que dá. Bom, é isso. Agora, para o link endereço, eu vou fazer a mesma coisa. Volto aqui embaixo, né, do container de endereço para deixar eles juntos aqui. Link endereço. Vou colocar uma cor de fundo. Só que agora ao invés de ser o preto escuro, eu acho que é só preto, se eu não me engano. Isso, preto. Vou fazer o mesmo aqui para os de baixo, né, sem voltar lá na estrutura. Vamos tentar lembrar os nomes. Aqui é para telefone. E aqui não é... Eu coloquei 2 O's aqui, vai dar errado. E aqui é vermelho. Isso mesmo. Depois do telefone eu tenho do site. Então, link hífen site. E aqui é cor laranja. E o mesmo faço para o e-mail. E aqui é amarelo. Tranquilão. Tá lá, todo mundo com as suas cores. Não tá bonito nem nada, mas tá todo mundo com as suas cores, tá bom? Tudo aplicado. Um próximo passo agora é trocar a cor de texto desses elementos A, porque esse azul não é a cor que eu estou usando no protótipo. No protótipo eu uso a cor branca, que é a mesma cor do ícone. Então eu volto na estrutura para ver qual a melhor forma de fazer isso. Eu sei que todos os elementos A das linhas precisam disso. Então toda linha tem um elemento A. Estão vendo? Ó? Essa linha tem esse elemento A. Essa linha tem esse elemento A. E eu vou me utilizar dessa relação de parentesco para estilizar todos esses elementos A com a cor branca. Então eu pego todas as linhas, então ponto, linha, dou um espaço porque eu quero pegar dentro dessas linhas todos os elementos A. Por isso que eu tenho esse espaço de separação. Eu quero o elemento A, que é descendente das linhas. Aqui a gente acaba escrevendo ao contrário. Na nossa cabeça, o que a gente queria? Todo elemento A que é descendente de uma linha. Só que vai à direita o último elemento a ser selecionado, tá? A seleção aqui é feita dos elementos pai para dentro. Então eu vou nas linhas e pego os elementos A. E nesses elementos A eu coloco a cor branca. Eu acho que tem a variável aqui para cor branca, cor hífen branco, deixa eu ver quais cores eu tenho, cinza claro, não tenho uma variável para cor branca. Posso criar essa variável ou posso colocar a cor branca direto aqui. Então hashtag ff e aqui eu tenho a cor branca. Você pode escrever white aqui também, tá? Funciona da mesma maneira. Algumas cores padrão tem já o seu nome e você pode utilizar. Tá lá, ó. Já tenho essas cores também aplicadas. Além das cores, eu quero tirar essa linhazinha que aparece embaixo, essa decoração de texto, e ela é dos links. Então, para todos os links, eu vou tirar a decoração do texto. Então, text, if decoration, none. Isso remove a linhazinha de baixo do texto. Então, tá lá, ó. Já foram removidas. Agora, depois eu posso rever tamanho de linha, né, de texto. Aparentemente, eu acredito que o tamanho vai estar bom. E eu tenho que, a partir desse momento, mudar o comportamento desses elementos. O ícone tem que ficar ao lado do endereço, né? O ícone de endereço ao lado do endereço, o ícone de telefone ao lado do telefone. E esse comportamento a gente já sabe quem faz. Lembram do display flex? Todo elemento que tem display flex faz com que seus elementos filhos fiquem, por padrão, um ao lado do outro. Nesse caso, eu sei que a linha é o elemento pai do ícone, ou da caixa que tem o ícone, e do link. Então eu posso pegar todo elemento cuja classe é linha e aplicar para esses elementos o display flex. É isso que eu vou fazer agora. Para todas as linhas, então, para todas as linhas, por isso o ponto, todos os elementos cuja classe é linha, eu vou dar o display flex. E o resultado que eu tenho é esse daqui. Não está ainda igual que está aqui, mas eles já estão um ao lado do outro, já algo importante, já é um marco importante, tá bom? Agora eu tenho que fazer o seguinte, dar os espaçamentos, os arejamentos para esses elementos
E além desses arejamentos, eu tenho que fazer com que esses elementos aqui ocupem a tela toda. Ou seja, a parte cinza, escuro, preto aqui mais claro, vai lá para o final, tem que encostar lá no final. Esse vermelho encostar no final, laranja, o amarelado, que é laranja barra amarelado aqui, a gente também tem que encostar lá no final, tá bom? Agora que eu sei que eu tenho que encostar esses elementos lá no fundo, eu vou para uma próxima etapa de implementação. Ainda vou usar o Display Flex, porque eu preciso fazer com que esses elementos tenham essa flexibilidade e consigam encostar no final dos seus elementos pai e dar os espaçamentos internos também com a mesma propriedade, com Display Flex, né? Vou mostrar outros recursos para vocês. Só que isso aqui é assunto para nossa próxima aula, tá certo? Bons estudos para todos vocês e até lá!